Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje não foi possível fazer o programa mais cedo, mas eu não queria ficar mais um dia sem estar aqui compartilhando a palavra de Deus, por isso estamos aqui um pouquinho mais tarde hoje. Mas o horário do nosso programa, como você sabe, é de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã. Hoje, excepcionalmente, num horário diferente, mas o nosso horário é às 6h30 da manhã, onde nós estamos aqui trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, para que você comece o seu dia já na presença de Deus, buscando a presença de Deus e recebendo a palavra de Deus para a sua vida. Inclusive, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você não perca os nossos programas, para que você não perca nenhum conteúdo aqui no nosso canal, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E eu queria que você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos com essa mensagem de fé e esperança, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e mais especificamente essa semana o capítulo 17. Hoje nós vamos ler e refletir nos versículos 7 a 16. Provérbios capítulo 17, Provérbios capítulo 17, versículos 7 ao 16. E o texto começa dizendo assim: palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. Há coisas que não combinam. Há coisas que não combinam. Você dificilmente ou quase que impossível você encontrar na boca de um insensato uma palavra de sabedoria. O insensato, ele age de acordo com a sua insensatez, ele fala de acordo com a sua insensatez. Então você vai encontrar uma palavra de sabedoria em alguém que está buscando a sabedoria, alguém que tem buscado essa sabedoria em Deus e tem se fortalecido e tem se aperfeiçoado nessa sabedoria. Então é muito difícil você encontrar uma palavra de sabedoria na boca de um tolo, de um insensato, de alguém que não busca em Deus essa sabedoria. Outra coisa que ele coloca aqui, palavras bonitas não ficam bem ao insensato e muito menos a mentira na boca do príncipe. Olha que coisa interessante, não é? Aquele que lidera, aquele que governa, ele precisa ter uma palavra de autoridade. E a melhor autoridade é aquela que se conquista através do seu exemplo, através da sua maneira de ser e de viver. Então, a autoridade não é algo que se impõe, a autoridade é algo que se conquista. E como é que você vai conquistar autoridade, credibilidade, confiança, se você vive com a mentira na boca? Se você não tem palavra, se você fala algo e não cumpre, se você diz que vai fazer e não faz, entende? Então, aquele que exerce qualquer tipo de liderança, aquele que governa, aquele que lidera um grupo, inclusive o próprio, você pode dizer, mas eu não lidero nada, eu não sou líder no meu trabalho, eu não sou líder em lugar nenhum, mas você pode ser um líder na sua casa. Na sua casa, de repente você é o pai de família ou você é a mãe de família cujo pai não está presente e você é a líder. De repente você é um estudante e você pode ser um líder de um grupo na sua sala. Então todos nós em algum momento lideramos alguém. Mas aí entra aqui um detalhe. A principal liderança deve ser a de nós mesmos. Nós precisamos ser líderes das nossas atitudes, governar as nossas atitudes, dirigir as nossas atitudes. E aí a gente precisa ter firmeza, a gente precisa ter constância, a gente precisa ter
palavra. Se a gente diz que vai fazer, a gente precisa se esforçar para fazer. Porque nem tudo é tão simples, né? Principalmente quando chega na vida adulta, a gente precisa entender que adulto não faz aquilo que gosta, adulto faz aquilo que precisa ser feito. Então, muitas vezes, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas em detrimento daquilo que realmente é importante. Entende? Então, nós precisamos ser líderes de nós mesmos. Precisamos colocar para nós os limites necessários. Nós precisamos estabelecer os limites necessários para a nossa vida, para o nosso comportamento, para o nosso procedimento, porque ninguém conhece a nós mesmos, ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos. Ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos, além de Deus, obviamente. Às vezes a pessoa vem te dar um conselho, vem te dar uma orientação, mas ela não sabe o que você está passando, não sabe o que você está vivendo, e você diz assim, não, essa pessoa não sabe da minha vida, mas você sabe. E justamente porque você sabe, você tem que saber até onde você pode ir, até onde você deve ir, o que você pode ou não fazer. Então, não cabe viver uma vida de aparência, porque quando você não fica bem a mentira na boca do príncipe, mas isso tem a ver também com integridade de vida. A gente não pode viver uma vida de aparência, a gente não pode viver uma vida onde as pessoas achem bonito, mas nós mesmos sabemos que não está nada bonito. Entende? Então nós precisamos ter uma vida íntegra, uma vida correta. Sobretudo diante de Deus, que nos vê e nos conhece como realmente somos. Então, ele continua dizendo o seguinte, olha, o suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Veja, quem tenta subornar alguém sempre o faz crendo que vai dar certo. E sempre tem alguém que aceita. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Entende? A gente não pode ser aquele que oferece e nem aquele que aceita. Porque oferecer o suborno ou aceitar suborno é viver uma mentira. É aceitar viver uma mentira. E a mentira não cabe para nenhum de nós. Jesus vai dizer lá em João capítulo 8 que o diabo é o pai da mentira. Então, você não quer se filiar ao diabo. Então também não deve viver uma vida de mentira. Uma vida de suborno, uma vida de aparências. E aí o texto continua dizendo o seguinte: quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Eu achei esse versículo assim um pouco complexo de entender, e aí eu fui ver outras versões e eu achei uma versão que eu achei muito interessante, que é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, assim, que esclarece, né, bastante o entendimento desse versículo. O versículo 9 de Provérbios 17, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, está assim: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando do assunto estraga a amizade. Eu entendi e aprendi com esse versículo algo fantástico. Veja, às vezes uma amizade ela é manchada e às vezes até destruída por causa de uma situação que acontece e nós não nos dispomos a perdoar. O perdão restaura. O perdão restaura. Mas aqui tem um detalhe interessante. Quem realmente perdoa não vai ficar lançando em rosto. Não vai ficar lembrando o assunto, trazendo à baila o assunto. Se perdoou, está perdoado, o assunto vencido. Se a pessoa fica o tempo todo trazendo aquele assunto, é sinal de que ela realmente não perdoou. E às vezes grandes amizades são destruídas, grandes amigos são separados, justamente por falta de um perdão genuíno. E entenda, o perdão nunca é sobre o outro, o perdão é sobre nós. Quando Deus nos perdoa, Ele não nos perdoa porque nós merecemos, mas porque Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Então Ele nos perdoa. E quando a gente perdoa alguém, não é porque aquela pessoa merece. É muitas vezes porque nós precisamos liberar esse perdão para que a vida continue. Há pessoas que ficam presas ao passado, presas a uma situação que viveram, porque não liberam o perdão, não perdoam aquela pessoa, e a pessoa fica presa àquela situação.
De repente, aquele que cometeu o erro está lá vivendo a vida dele numa boa, e aquele que não perdoa fica ali preso àquela situação. Então, nenhum de nós está isento de cometer alguma falha. Imagine se você cometesse uma falha com seu melhor amigo. Eu imagino que você gostaria muito que ele te perdoasse. Então pense, nós somos falhos. Se você pisa na bola com alguém e espera que aquela pessoa te perdoe, então, quando alguém pisa na bola com você, perdoe também. Há casos em que, infelizmente, já não vai ser mais possível continuar andando junto. Porque a gente precisa também ter consciência das coisas, né? De repente, você perdoa, mas olha, eu perdoo, mas a gente não vai mais caminhar junto. Tudo bem. Mas se você percebe que a amizade é maior e mais importante do que aquele ato cometido, vale a pena perdoar e restaurar o relacionamento, restaurar a amizade, restaurar a comunhão. Então, guarde isso no seu coração. O perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre você. O perdão não é porque o outro merece, é porque ele precisa. E porque você também precisa dar esse perdão, liberar esse perdão para que a sua alma não esteja mais presa àquela situação do passado. Agora entenda, se perdoou, não fica lançando em rosto. Qualquer discussão traz de volta, de repente, isso acontece muito em relacionamento conjugal. A pessoa comete lá um deslize, pede perdão, a pessoa diz que perdoou, mas qualquer outra discussão que acontece, mas lembra naquele dia que você fez tal coisa, que você disse tal coisa, que você agiu de tal forma. Então isso é sinal de que não houve o perdão. Porque quando se perdoa, não se lança em rosto. Quando se perdoa, não se traz novamente à tona aquele assunto. A menos que seja para testemunhar, mas nunca para lançar em rosto e ofender a pessoa. Isso acontece também em relacionamentos de irmãos, acontece muito. Acontece lá uma discussão, um problema, e aí diz que perdoa e tal, mas daqui a pouco acontece outra discussão e aí traz novamente aquele assunto. Mas você lembra daquele dia? Eu sabia que você realmente é assim. Lembra daquele dia que você fez tal coisa? Então, perdoou. Não fica trazendo um assunto, certo? Então, quem encobre a transgressão, quem perdoa, fortalece a amizade, restaura o relacionamento, mas o que insiste no assunto é capaz de separar os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Esse versículo também é muito interessante, porque a ideia é que aquele que realmente é consciente, aquele que realmente está buscando o entendimento, aquele que está buscando a sabedoria, aquele que tem um coração ensinável, aquele que tem humildade de reconhecer os seus erros, ao receber uma repreensão, ele vai lá e corrige o que precisa ser corrigido. Mas o insensato, o tolo, infelizmente, além de não receber a repreensão, ainda que sofra um castigo, ainda que apanhe, ainda que sofra algum tipo de penalidade, mas ele continua no seu erro. Por quê? Porque ele age com insensatez. Ele age como uma pessoa tola, como uma pessoa que não pondera as suas ações. Então, é preciso ter esse cuidado também, porque tem gente que se desgasta querendo convencer um tolo da sua tolice. Não perca o seu tempo querendo convencer um tolo da sua tolice. Não perca o seu tempo querendo convencer um tolo da sua tolice. Agora, se você percebe que alguém tem um coração ensinável, tem a humildade de ouvir e de aprender, repreenda, oriente, corrija. Porque de repente aquela pessoa ela simplesmente não está vendo aquilo que precisa ser visto. E você pode ser um instrumento de Deus para ajudar aquela pessoa a perceber algo que ela ainda não percebeu e viver aquilo que ela realmente pode viver. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Olha só novamente a questão da insensatez, não é? Do tolo. Olha esse exemplo. É melhor você encontrar uma ursa da qual roubaram seus filhotes. Imagine que uma ursa que acabaram de roubar os seus filhotes, ela está furiosa.
Ela está furiosa porque roubaram seus filhotes, ela quer encontrar os seus filhotes, ela tem um instinto de sobrevivência e ela vai querer encontrar os seus filhotes a qualquer custo. E ele diz, é melhor encontrar uma ursa que roubaram seus filhotes do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Ou seja, tudo que a gente planta, a gente colhe. A lei da semeadura é uma lei, é um princípio que você não precisa nem de fé para acreditar. Se você plantar melancia, você vai colher melancia. Não espere plantar melancia e esperar colher. Não plante melancia esperando colher batata, que não vai acontecer, certo? Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Você consegue imaginar a cena de uma represa se rompendo? Quem é que consegue deter uma represa se rompendo? Então, isso que ele diz aqui é muito interessante. Ele diz, olha, começar uma discussão é como abrir uma represa. Ela sai levando tudo que está pela frente. Então, desista antes que surja o conflito. E aí aqui tem uma frase que eu aprendi, que eu já compartilhei aqui. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Às vezes a gente perde a paz porque a gente quer mostrar por A mais B que a gente tem razão. Às vezes a gente perde a paz porque a gente quer a todo custo mostrar que a gente tem a razão. Então, às vezes é melhor abrir mão da razão para que haja paz. Então, antes de entrar numa discussão, pense 2, 3, 10 vezes. Porque às vezes o mal causado por essa discussão é muito grande. Então, é melhor evitar o conflito do que entrar nele. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria se ele não tem entendimento? Eu vou resumir esses 2 versículos dizendo o seguinte: de que adianta estar te ensinando tanta coisa aqui acerca da palavra de Deus se você não tiver com seu coração aberto para aprender? De que adianta estar aqui todas as manhãs trazendo uma palavra de sabedoria, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, se de repente você ouve e diz, mas isso aqui não é para mim? E você vai só jogando fora, você vai só repelindo aquilo que você tem ouvido. Nós precisamos ter um coração sensível à voz de Deus, precisamos ter um coração aberto e ensinável, para que nós possamos aprender a sabedoria, viver com entendimento e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida em forma de bênção. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós possamos nessa quarta-feira refletir sobre tudo isso que nós tratamos aqui. A vida é muito mais do que simplesmente querer mostrar que temos a razão, que somos donos da verdade. A vida é sobre entender que nem sempre nós estamos certos. E que ainda que estejamos, às vezes é melhor abrir mão da razão para que haja paz e para que haja comunhão, sobretudo com Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. Se você puder, compartilhe essa palavra com mais pessoas para que nós possamos alcançar e abençoar cada vez mais pessoas, tá bom? Deus nos conceda uma ótima quarta-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.